Olá, mais uma aula de Direito Imobiliário para você aqui no Questão de Direito, hein? Vamos juntos aqui toda quarta-feira, não vai perder, tá bom? Estamos esperando você com muito carinho aqui. O tema de hoje, professor, um tema muito especial, muito solicitado pela nossa classe aqui, os corretores. É o dia, chegou a hora de tratar dos direitos do promitente comprador. Então, o tema de hoje, direitos do promitente comprador no direito imobiliário. Olha que tema bacana, que tema legal, hein? Vamos lá. Quando eu falo de direito imobiliário, as transações imobiliárias, é importante você saber que nós temos, sim, a transação que pode ser feita de forma com contrato público ou contrato particular. O Código Civil, no artigo 108, ele obriga todo mundo, hein? Eu, você, todo mundo. Qualquer transação imobiliária feita acima de 30 salários mínimos, nacional vigente, devem ser feitas obrigatoriamente por escritura pública. Professor, então peraí. Eu comprei um imóvel acima de 30 salários mínimos, comprei lá em Osasco, né? E aí eu quero fazer só contrato de gaveta, eu quero fazer um contrato particular, porque o cartório gasta muito dinheiro. Pode? Pode. Você é dono das suas decisões. Vale alguma coisa? Nada. Para efeitos registrais, não. Você pode usufruir esse contrato para executar, para efeitos de execução, se não foi cumprido. Você pode usufruir esse contrato como título de boa-fé, para provar a sua posse em ações possessórias ou numa futura ação de usucapião, mas validade registral não tem. Se você pegar esse contrato e ir lá no cartório de imóveis e falar, eu quero registrar aqui meu imóvel, no meu nome da esposa, o cartório vai falar, nananina não. Mas por quê? Porque você tinha que ter feito uma escritura pública, tá? Então cuidado com isso, hein? Muita gente não conhece ou despreza o artigo 108 do Código Civil. É um artigo importante, porque o cartório fala não para você na cara dura. Ele tem um respaldo legal. Peraí, você quer registrar um imóvel, mas cadê a escritura pública? Ah, não tem. Então você não vai registrar. Aqui, ó, você fez uma transação acima de 30 salários mínimos através de um contrato particular? Não vou fazer. E não faz, tá? Então, é uma regra muito importante. Então, veja, o contrato, o compromisso de compra e venda, a promessa de compra e venda, ela pode ser feita de forma particular ou pode ser feita através de escritura pública. Cuidado, eu vou ter dificuldade se eu fizer ela de forma particular. Nada impede eu fazer de forma particular, um instrumento particular, e fazer uma averbação no cartório de imóveis. Mas eu vou ter dificuldade, posteriormente, se eu precisar conseguir o registro. Por isso, o ideal é que você faça, sim, através da escritura pública, tá bom? Não tem jeito, tá na lei, é uma exigência da lei e do cartório, seja o cartório que for. Cartório de imóveis o professor está falando, tá bom? Vamos lá, atenção aqui, ó. Escritura pública, quem faz, professor? Tabelião de notas. Professor, e registro? Cartório de imóveis. É muito feio. Eu falo um advogado, um corretor, levar o cliente no lugar errado, né? Ó, vem cá, ó, vamos lá no cartório para fazer a escritura pública, só que leva o cliente no cartório de registro. O cliente percebe, o cliente não é bobo. Hoje em dia, com o YouTube, com o Google, o cliente ele já tem noção de tudo. O básico ele tem. Então, erros primários vão demonstrar que você não sabe o que está fazendo. Isso vai gerar uma insegurança muito grande. Cuidado, escritura pública quem faz é tabelião de notas, hein? Registro é o cartório de registro competente daquele imóvel. Então não confunda. No Brasil, o direito registral, que merece estudo, né? Porque o direito registral tem muita informação. Nós temos no Brasil, sim, alguns cartórios que são conexos. Professor, eu fui num cartório lá em Itanhaém, um exemplo. E lá era um cartório, tabelião de notas com registro. Isso acontece no Brasil. O Brasil é muito grande. No passado nós tínhamos cartórios que ninguém queria. E aí o que muita gente fazia, né? Muita gente fazia não. Desistia de ser oficial de cartório. Fazia não, fez, né? Para evitar isso, o Poder Judiciário, porque o cartório é uma delegação do Tribunal de Justiça, ele pegou e falou, olha, esse cartório vai ser unificado, a renda é muito baixa, então vamos unificar esse cartório. Quem for como se fosse o dono, o oficial do cartório, ele vai receber, né, não é mensal, paga todos os funcionários que sobra dele, ele vai receber pelos dois cartórios, ou seja, dois cartórios unificados, híbridos. Professor, então tem isso no Brasil? Tem. Por isso muitas vezes você pode ter ido num cartório desse, que é tabelião de notas e é registrador. Porque lá no passado ninguém queria assumir um cartório desse, porque não dava lucro, então eles uniram para que o cartório prestasse dois serviços e a renda do cartório fosse maior. Então, isso é comum. Outra situação que acontece muito no Brasil
São cartórios que se unem mesmo. Pega o tabelião de notas, pega o oficial, tem amizade, fala, vamos fazer assim? Esse prédio tem 2 andares, vamos alugar juntos? Vamos dividir o aluguel? O andar de cima é tabelião, o andar de baixo é registrador, ou vice-versa. E aí, o prédio possui 2 cartórios, porém com 2 oficiais diferentes. Então muita gente fala, que lá faz as 2 coisas. Não é que faz as 2 coisas. No andar de baixo faz uma coisa, no andar de cima faz outra. Também isso é comum também. Mas o que a gente precisa deixar claro aqui na nossa aula de hoje, que cada cartório tem a sua função. Assim como o registro civil, assim como o cartório de protesto. Não dá para eu chegar num cartório e falar, vim fazer esse serviço aqui, o registro de imóveis. Se não é cartório de registro de imóveis e o competente do seu imóvel, você não vai conseguir fazer, tá bom? Muito cuidado, tem que ter essa noção. É muito chato e muita gente reclama para o professor em aula presencial que o corretor de imóveis ou o advogado levou ele no cartório errado. Olha que coisa chata. Olha, eu entendo tudo do direito imobiliário, vamos lá, vamos marcar no cartório. Já vamos registrar na hora. Chega lá, o que acontece? Lá não registra nada, porque lá é tabelião. Olha que horror. Cai a ficha da parte que você não é do ramo. Então cuidado com isso, tá? Por isso, tudo que a gente se coloca a fazer tem que estudar. Tem que amar o que faz e tem que estudar. Para não cometer essas gafes aí, tá bom? Vamos lá. Dentro dessa estrutura que você já sabe de cartório, para entender, vamos voltar aqui. Professor, o que é o promitente comprador, promitente vendedor? De onde surgem esses termos? Esses termos vão surgir de partes que pactuaram um contrato. Nome do contrato: compromisso de compra e venda ou promessa de compra e venda. Quando existe um contrato de compromisso de compra e venda ou promessa de compra e venda, existe sim o promitente comprador e promitente vendedor. Olha que legal. E esse tipo de contrato vai gerar direitos para ambas as partes, como qualquer contrato. Direitos e deveres. Quando eu falo do promitente comprador, olha que interessante. Ele tem o objetivo de comprar o imóvel. Mas ele não comprou o imóvel à vista, porque senão não seria compromisso ou promessa. Se eu compro o imóvel à vista, pago à vista, o contrato é de compra e venda. Acabou. Faço por escritura pública, acima de 30 salários mínimos, e já consigo efetivar o registro. Quando surge um contrato de promessa ou compromisso, é sinal que o pagamento foi o quê? Parcelado. Parcelas sucessivas, constantes, mas é parcelado. Tem dívida no meio. Professor, isso acontece só com banco, né? Tem que ter banco no meio, instituição financeira, construtora. Não. Nós temos aí, em média, dos negócios imobiliários, uma pesquisa feita recentemente, sem banco, sem construtora, existe uma compra e venda de imóveis usados, algo em torno de 40% dos negócios imobiliários são feitos direto com o proprietário. E existe um financiamento direto com o proprietário, isso é possível. Professor, então peraí, você está me falando que eu posso chegar no proprietário de um imóvel, uma casa que eu quero comprar, meu sonho, e falar para ele, eu tenho 100 mil reais que eu juntei, e eu vou te pagar o resto em 15 anos. E ele pode aceitar? Claro, pode aceitar. E se aceitar, tem contrato para isso, compromisso ou promessa. Muitas vezes o brasileiro ele acha que só pode financiar imóvel com o banco, só pode financiar o imóvel com a construtora, e não é. Ele pode financiar direto com o proprietário. É que normalmente o proprietário ele quer o pagamento à vista, né? Por isso entra o banco no meio, por isso entra a construtora no meio. Mas depende de cada negócio. Pode ser um bom negócio para o proprietário também. O proprietário pode cobrar juros e correção e você pagar, vocês podem pactuar isso. Nome desse contrato: compromisso ou promessa. Se eu faço um contrato que existe um parcelamento de pagamento, parcelas sucessivas com uma construtora, pode ser compromisso? Sim. Pode, compromisso, promessa. Pode ser também com uma instituição financeira? Também. Indireto, como particular, o vendedor mesmo, o proprietário? Também. Não muda nada. Parcelado é compromisso, é promessa. E aí você vira um promitente comprador. E o outro vira um promitente vendedor. Vai gerar compra e venda. Nós já falamos aqui numa aula de contratos imobiliários. Nós tivemos já 2 aulas de contratos imobiliários aqui. Quando eu falo de contratos imobiliários, nós temos os contratos previstos no direito civil e temos os contratos tipicamente de direito imobiliário. Em direito imobiliário, nós temos 5 contratos. Compra e venda, temos o promessa e o compromisso. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. O direito imobiliário ele separa. Compromisso é um contrato que eu faço que o imóvel já existe.
Ele é palpável, eu consigo ver, consigo enxergar. Promessa, eu estou comprando algo que vai ser construído. Talvez um grande exemplo é o imóvel na planta. O direito imobiliário ele separa esses dois contratos. O direito civil dá a entender que é a mesma coisa. Quarto contrato que nós temos é a cessão de direitos possessórios. Estou vendendo um imóvel irregular. Cabe compromisso também. Compromisso de cessão de posse cabe. É perfeitamente possível. E existe o compromisso de cessão de direitos hereditários também. Então eu posso usar a palavra compromisso ou promessa também nesses contratos de cessões, hein? Isso é válido também. Quando eu falo desse contrato de compromisso, de promessa, o ideal é que esse contrato, uma vez feito, tira fora as cessões de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários. Uma vez esse contrato feito, direto com o proprietário, direto com a construtora, direto com o banco, o ideal é que seja averbado na matrícula do imóvel. Porque sendo averbado na matrícula do imóvel, ele gera uma proteção para o comprador e uma proteção para o vendedor. E gera também a publicidade desse contrato. Isso evita uma fraude, a dupla venda, a tripla venda. Se eu sou um sujeito mal intencionado, eu vendo para o Felipe, que está aqui. Depois eu vendo para outra pessoa. Vendo para o Everton, vendo para o Sérgio, para o Pedro, para o Paulo, para a Heloísa. Eu saio vendendo. É uma verdadeira fraude. Que proteção que tem? Por isso o ideal é que o direito imobiliário, você que utiliza, vive do direito imobiliário, oriente seus clientes sempre a utilizar o direito registral. Porque registrou, averbou, gerou publicidade, o mundo fica sabendo. Você quando vai comprar um imóvel, nunca você pode comprar um imóvel sem olhar a matrícula, você precisa saber quem é o dono de verdade. Pode ser que quem esteja vendendo para você está vendendo a posse. Como que eu sei, professor, que o senhor está vendendo a posse para mim? Porque ele não é dono. E quem não é dono só pode vender a posse. Pode ser uma verdadeira fria. Dono só é dono quem tem o registro, a matrícula, a transcrição em seu nome. Ele é dono. Se ele está vendendo para mim, ele está vendendo a propriedade. Ele pode vender a propriedade e a posse. Mas tem gente que vende só a posse. Precisa tomar cuidado com isso, hein? Qual que é a diferença de posse e propriedade? Propriedade eu tenho documento. Posse eu só tenho a situação fática, a posse, mas não tenho documento. Eu não posso vender o registro se eu não tenho. Então eu vou vender a posse. Cuidado com isso, hein? No compromisso compra e venda, muito utilizado, um contrato muito utilizado nas transações imobiliárias, inclusive, volto a falar, pode ser feito e deve ser feito direto com o proprietário, para que surjam novos negócios imobiliários. Muita gente deixa de fazer porque acha, não, só posso financiar com construtora, só posso financiar agora no leilão, novidade. Não, você pode financiar direto com o proprietário. E muito proprietário deixa de vender, porque, mas pode financiar comigo? Claro que pode. Professor, mas existe segurança? Também. Existe muita segurança. Se você faz um contrato de compromisso ou promessa muito bem feito, elaborado, faz escritura pública e a verba, se você deixa de pagar, eu vou pedir o quê? A rescisão do contrato. Você deixou de pagar e ainda vou colocar uma multa, você vai perder dinheiro. Se eu te paguei, né? Você é um vendedor, eu te paguei e você fica me enrolando para transferir para mim, eu faço uma ação contra você também. Então esse contrato ele é muito seguro, sim, uma vez que bem feito. Uma vez que bem feito, bem explicado, bem detalhado. E devidamente averbado no cartório de imóveis. Olha que interessante, ó. Se eu faço um contrato de compromisso de compra e venda com você, e você é vendedor e deixa de transferir para mim por motivos pessoais, você sumiu, foi para os Estados Unidos, foi para o Japão, sei lá para onde você foi, você sumiu. Eu não consigo achar você. E eu tenho a prova que eu paguei a última parcela, eu combinei com você 30 parcelas, eu tenho a prova aqui, ó. Eu fazia DOC, TED, eu fazia depósito em dinheiro, eu tenho os comprovantes. Cadê você? Onde está o Felipe? Não acho o Felipe. Qual que é a minha saída? Fazer uma ação. Qual que é o nome da ação? Ação de adjudicação compulsória. Guarde esse nome, hein? Ação de adjudicação compulsória. Então, se eu sou promitente comprador, você promitente vendedor, fizemos um contrato de compromisso ou promessa, averbamos na matrícula do imóvel, do cartório certo, né? Averbamos lá, na matrícula desse imóvel que você vendeu para mim, está averbado que eu comprei o imóvel de você parcelado. Existe uma expectativa de direito real. Você sumiu, eu faço uma ação de adjudicação compulsória contra você. Qual que é o objetivo da ação de adjudicação compulsória? É uma ação muito parecida com uma ação de obrigação de fazer. Eu quero obrigar você a transmitir para mim, transferir para mim.
Se eu não conseguir achar você, ou você se negar a fazer isso, sabe quem vai dar o direito de transmissão? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai julgar essa ação, vai ser procedente, e vai ser expedida, elaborada, uma carta de adjudicação. Olha o nome, hein? Carta de adjudicação. Presta atenção nesse nome que é importante. A carta de adjudicação vai fazer a vez da sua assinatura. Eu vou pegar eu, que ingressei com a ação, eu sou autor da ação de adjudicação compulsória. Eu fiz uma ação contra você. Eu pego essa carta de adjudicação e faço o quê? Vou lá no cartório de imóveis e consigo transmitir para mim, transferir para mim. Porque nessa ação eu provei o quê? Que eu te paguei, eu provei, tinha publicidade que foi averbado o imóvel, o compromisso de compra e venda. Ou seja, eu tenho provas que levam a entender, dar segurança jurídica, que eu mereço ter o registro. Aí vem uma pergunta, professor, então peraí, eu só posso fazer uma ação de adjudicação compulsória uma vez que eu tenha o contrato de compromisso ou promessa de compra e venda devidamente averbado? A resposta é não. Professor, então peraí, então eu posso, mesmo que eu não tenha averbado, eu consigo fazer uma ação de adjudicação compulsória? Consegue. Consegue, nós já temos decisões em relação a diversas decisões de uma súmula. Claro que você, quanto mais você proteger a transação imobiliária, melhor. Se você fez uma averbação, isso vai te ajudar muito, inclusive, para ter êxito na ação. Mas se não fez, você não está totalmente prejudicado. Você pode usufruir da ação. Você pode ter mais dificuldade de provar. Pode, inclusive, ter uma sentença que você não queira. Mas você pode fazer. E nós temos uma súmula que trata desse assunto. Então veja, atenção aqui, ó. O ideal é fazer a averbação do contrato de compromisso ou promessa de compra e venda para que essa ação de adjudicação compulsória seja uma ação melhor fundamentada. Mas se eu não fiz por questões financeiras, por falta de conhecimento, mesmo assim, cabe a ação de adjudicação compulsória. O nosso judiciário já chegou a um consenso em relação a isso, hein? Nós temos uma súmula, que é a súmula 239 do STJ. Essa súmula 239 do STJ, ela esclarece isso. Que mesmo que o promitente comprador não tenha feito, né, a averbação juntamente com o promitente vendedor, no cartório de imóveis, do contrato de compromisso ou promessa, é possível uma ação de adjudicação compulsória também. Isso foi uma discussão absurda, hein? Anos e anos de discussão. Então, hoje pacificou, tá? Quem faz a averbação do compromisso de compra e venda pode ingressar com a ação de adjudicação compulsória. Quem não faz, também pode. Claro que é uma ação que você vai fazer com um risco maior, tá bom? Professor, quais são os direitos do promitente comprador? Então anota aí, vamos lá, isso cai na prova isso, hein? Vamos lá, ó. Os direitos do promitente comprador, o primeiro direito importante, né, que cai em concurso, é a estabilidade do contrato. É isso mesmo, hein? O promitente comprador, quando faz, ou melhor, quando exige ou alguém faz para ele um contrato de compromisso ou promessa, ele tem a estabilidade do contrato. Esse contrato não é apenas um contrato, é um contrato que gera uma expectativa de direito real, tá? Então, é um terminho muito cobrado aí em prova para concurso, mas na prática você precisa saber a estabilidade do contrato. Então, o grande direito do promitente comprador é a estabilidade do contrato. Outro direito importante é o registro, né? É isso mesmo, o registro. Se eu sou promitente comprador, no contrato de compromisso ou promessa bem feito, bem elaborado, eu tenho direito ao registro. Se não for voluntário, através de uma ação judicial que chama adjudicação compulsória, tá? Então também tenho esse direito. E olha como o assunto é bem trabalhado, né, pela doutrina e pela jurisprudência. Um grande avanço, nós temos o estudo dos direitos reais no Código Civil. E um dos grandes avanços que nós tivemos aí, em relação ao antigo Código, que hoje o promitente comprador, ele tem sim, como fundamento legal, previsto, né, dentro do Código Civil, como também o reconhecimento de direitos reais. É isso mesmo. Se você pegar o Código Civil e for lá nos direitos reais, o estudo que começa ali do 1417 a 1418, e os artigos que tratam de direito real, você vai ver que hoje o promitente comprador, ele tem um reconhecimento sim de direito real, né? Então, é elencado, está no rol de direitos reais. Isso é muito bom. Isso foi um avanço muito importante também. Então nós temos isso lá dentro.
Olha que interessante. Então, para que você tenha esse direito real reconhecido, é importante sim que tenha essa averbação do contrato de compromisso ou de promessa na matrícula do imóvel. É muito importante que tenha essa averbação. É importante que esse contrato de compromisso ou promessa não tenha, né, uma cláusula de arrependimento. E é importante também que seja provado que o promitente comprador pagou, hein? Pagou. Detalhe importante, tá? O Brasil é muito grande, direito registral, temos diversos entendimentos diferentes de oficiais, mas se você tiver o comprovante que pagou, se você conseguir provar que a origem do imóvel era loteamento, pode ser que alguns cartórios, depende do entendimento do oficial, consiga fazer a adjudicação administrativa, tá? Então, ou seja, você não vai usufruir de uma ação judicial, mas você vai ter que verificar, porque o Brasil é muito grande, vários entendimentos diferentes, às vezes no mesmo estado nós temos entendimentos diferentes, você vai ter que verificar com o oficial de cartório competente do seu imóvel, tá? Mas você pode verificar sim, antes de sair ingressando com a ação, você pode verificar também a possibilidade de fazer isso de forma administrativa, ok? Então, professor, então, vamos lá. Da onde surge então o promitente comprador, promitente vendedor? Surge quando ocorre uma assinatura de um contrato que chama compromisso ou promessa de compra e venda. Instrumento particular ou instrumento público. Professor, quais são os direitos mais importantes do promitente comprador? A estabilidade do contrato e também o registro. São os direitos mais importantes. Professor, qual que é o reconhecimento em relação ao direito real? Inclusive, aparece no rol de direitos reais, né? Então, quem é promitente comprador, aparece lá no rol de direitos reais também. Então, existe esse reconhecimento. Qual a ação que cabe quando o outro se nega, né, a registrar após o pagamento, o devido e correto pagamento em um contrato de compromisso ou promessa? Caberá usufruir de uma medida judicial que chama ação de adjudicação compulsória, que inclusive nós tivemos uma aula só disso, tratando desse assunto. Professor, e aí, só quem fez a averbação, né, professor, tem esse direito? Não. Tem a súmula que trata isso, que é a súmula 239 do STJ, que já deixou muito claro que eu posso, mesmo sem ter feito a averbação do compromisso e compra e venda, eu posso sim fazer uma ação de adjudicação compulsória, tá bom? Então, tema importante, tema relevante aí, e é engraçado que esse tema ele é importante na prática, e muita gente que faz concurso público, prova de direito civil, isso cai demais nas provas, né? Porque é um tema realmente muito importante. Esgotamos os assuntos aqui, e eu quero que você continue acompanhando as nossas aulas aqui no Questão de Direito, toda quarta-feira das 10 às 10h30, tá bom? Um abraço para você, tchau!